Esse é o podcast A Empresa no Divã, e nesse episódio nós vamos falar sobre os adolescentes da terceira idade. Então, nós vamos aprender aqui com a Charrá, vamos aprender aqui com a Marta, como viver essa idade com plenitude. Então, vai ser um podcast extremamente importante. Então, vamos lá. Charrá, começar por você que está aqui em cima. Como é que está sendo para você viver essa adolescência aí da terceira idade? Quais são Olha, as dores e as delícias para você? eu tô achando que, na verdade, a melhor fase que eu já tive é agora, porque eu acho que finalmente eu consegui me libertar de um monte de bagagem que só me atrapalhou quando eu estava mais moça. A única coisa que me incomoda é assim, eu sinto o tempo inteiro que eu tenho uns 35 anos, menos na hora que eu acordo, porque dali eu é dor em tudo quanto é lugar, eu me sinto com 190. Mas eu sinceramente acho que é uma das melhores fases até hoje para mim. Tem os seus desafios, né? Porque o corpo às vezes não quer acompanhar o que a mente quer fazer, né? Tem que trabalhar mais a parte de energia, o que não precisava antes. Mas eu vejo mais possibilidades. Para mim a idade é assim. Eu não penso nela. Eu não me rotulo de nenhuma idade. Eu estou aqui hoje e é o que importa. E aí hoje eu vou fazer o melhor para eu poder aproveitar esse dia. E acabou por aí. O chato é quando as pessoas tentam me lembrar da minha idade. Aí fica desagradável. Isso te incomoda? Isso te incomoda? Me Ficar falando. incomoda bastante. Me incomoda bastante. Eu já não tenho muito essa questão, não. Eu faço questão de falar da minha idade. É engraçado que tem umas idades que incomodam mais, né? Eu me lembro quando eu estava com 55 anos, eu achava maravilhoso falar, tenho 55 anos. Quando eu fiz 56, eu não gostei. Acho que eu não gosto dos meus pares. Aí, quando Aham. eu estava com 57, eu achei ótimo. 66 eu não gostei. Agora eu vou fazer 67. Esse ano eu acho que eu vou gostar mais. Ah, Aí tá perto de 70, aí faltam três só para 70, sei lá, eu não tenho problema com a idade, não. Assim, é? Aham. agora eu separo a minha vida assim, vida presente e vida passada. Então tem coisas que eu falo assim, É. já foi, gente, já foi, saiu, essa semana passada tá falando com meu filho, eu estava vendo que ele estava me repetindo numa situação lá. Eu falei, você está repetindo uma pessoa que nem existe mais. Aham. Porque Exatamente. essa pessoa que você está repetindo é da vida passada. É, Eu já é mudei. verdade. Para de repetir a pessoa que já não existe mais, por favor. E você, Marta, como é que está vivendo a sua adolescência aí? Olha, eu também não tenho noção da idade que eu tenho. Eu sofri muito quando eu completei 50, mas hoje eu esqueço a idade que eu tenho totalmente. Muitas vezes eu acho que eu sou bem mais nova e realmente o que a Charra falou é verdade. A dor no corpo é o que mais incomoda. Agora, eu sempre procurei preparar esse momento no sentido de comer corretamente, fazer esporte, para que o corpo chegasse melhor. Eu não sou fã de fazer esporte, eu detesto, mas de toda forma eu acho que precisa para o corpo chegar bem. Quer dizer assim, antigamente, quando eu era nova ou menorzinha, eu me lembro que eu conseguia trabalhar 3 dias, forçando muito, levantando por noite. Hoje já não dá mais. Preciso deitar e dormir, parar e dar um tempo. A cabeça para de funcionar também. Mas antigamente se falava, eu não acho que acabou. Acho que está começando realmente uma nova fase, E você faz o né? quê? Estou fazendo outras descobertas. Isso, o que é que você Eu faz hoje? estou fazendo outras descobertas, indo por outros caminhos. E o que é que você tem feito nesses novos caminhos? Você fazia o que antes? O que é que você faz hoje para a gente te conhecer um pouco melhor? Bom, eu já fiz muita coisa. Ultimamente, eu tenho trabalhado como professora de escola pública de criança. Eu trabalho com crianças do primeiro ao quinto ano de idade e já chegou o momento em que eu tenho que sair e me aposentar. Só que Hum, eu acho que não está bom para me aposentar. Tá Então, na eu hora. entrei novamente na faculdade e estou fazendo um novo curso.
Olha aí. onde eu sou a mais antiga da turma Aham. e os alunos que são bem mais novos, eles me chamam de Martinha, a senhora. Eu acho isso ótimo. Martinha, a senhora. Eles têm Martinha, o maior carinho, tá dando uma picotadinha na internet da Martinha. consideração. Aham. Então, eu acho assim, bem Nenê, fala pro Charles não fazendo esse assistir curso vídeo agora. agora, hein? Que tá caindo super Hã? dela. A tua internet Hã? está picotando. A tua internet tá falhando. Fala pro Charles não play nenhum vídeo, nada disso. Não, ninguém está abrindo nenhum vídeo, está tudo parado aqui. Você mora onde, Falhou Martinha? muito? Só um pouquinho. Fala um pouquinho. Você mora onde, Martinha? São Paulo. São Paulo. Eu moro no Rio, o Xará está em Porto Rico, né? Aí esse pessoal Então, que fica na terra do tio Sam também, a internet também não é essas coisas não, sabe? mas, Clenice, pergunta para a Nenê, quantos PhD você tem agora, Nenê? Quantos? Sim, Eu estou indo É, para quarta faculdade. quarta faculdade. e com que idade você foi para a primeira faculdade? 40 anos. 40 Eu anos. também. Eu não fui para a primeira, mas foi a primeira onde eu me formei, eu já tinha mais de 40 anos. Clenice, eu perguntei isso para ela porque você vê as pessoas, elas tendem a se colocar em caixas, literalmente, a hora certa de fazer, de estudar, a hora certa de procurar trabalho, a hora certa de aposentar. E eu acho que a vantagem de nós três, por sermos baby boomers, é que é uma geração que sempre alterou os padrões que existiam, né? Você Quebrou sabe que tudo. baby A boomer gente não está gosta aqui. de se não gosta de se aposentar nem nada, né? E você vê que você põe três pessoas juntas e você já vai perceber isso, que de alguma maneira elas quebraram essas barreiras que são impostas de forma abstrata, porque nada diz que você não pode começar uma faculdade com 70 anos. Tem gente que consegue, que se forma e que ainda pratica também. Exatamente. Hoje, inclusive, eu vi uma nutricionista que acabou não vindo, que ela acabou de se formar com 60 anos. Tá Já vendo? Então. cheia de clientes. Então, assim, o que é que acontece? Eu fiz a minha primeira faculdade, fiz comunicação quando era novinha, aí não deu certo, eu não consegui ser jornalista, queria ser jornalista, não deu certo. Aí eu montei negócio, passei 30 anos me envolvendo com negócios e depois, com 40 eu entrei na faculdade também. Ainda Então, deu, ainda deu tempo de fazer especialização, deu tempo para tudo isso, estou aqui. Ainda tem muita coisa exatamente. pela frente, né? Muita coisa pela frente. Nunca parei de estudar também, não. Estou sempre. Então, bem eu. Então, é sobre isso o texto que eu escrevi sobre os adolescentes da sociedade, que é esse povo, que é nossa geração, que não está nem aí para a idade, que a gente está aí para viver, né? E Uhum, por que que a gente precisa discutir isso e mostrar isso? Por essas nós três aqui, que não parou, que acreditou que pode recomeçar, e a gente está sempre recomeçando, a vida, todo dia a gente recomeça, né? É um recomeço diário. E, uhum. e assim, toda vez que me dá um certo desânimo, que tem dia que dá, né? Eu sempre penso, cara, olha, você tem duas opções, minha filha. Ou você levanta e vai fazer o que você tem que fazer, ou você deita e espera 30 anos até o dia que você morrer, porque minha mãe está com 93 anos, né? Então, se eu viver o tanto que ela está aí, eu vou ter que viver muito. Então, eu acredito que a gente tem que viver de forma proativa e positiva, né? Uhum, com E certeza, com certeza. aprendendo coisas novas. E o que é interessante saber é que a gente não perde a nossa inteligência com a idade, né? A gente perde o nosso tempo de reação. É como o Chava falou, o corpo dói. Eu faço como a Marta, é assim, se eu não fizer atividade física, o meu corpo dói. Eu tive uma Uhum. capsulite aqui no braço, aqui uns anos atrás, foi um perrengue danado. E aí, depois eu comecei a fazer yoga, foi destravando, destravando, destravando. E eu percebi que se eu não fizer, trava tudo. Aí o único jeito para não travar e poder levantar da cama é fazer atividade física. Então, eu comprei recentemente uma bicicleta, tá ali, ó, tô olhando para ela. Comprei uma bicicleta, porque eu falei, se eu não voltar a andar de bicicleta agora, quando eu tiver com 70, 80, eu não vou conseguir andar mais. Se Yeah. eu recomeçar, eu vou poder andar até. Uhum, Não pode. Então, assim, as coisas que a gente está discutindo é essa: o que é que a gente precisa fazer para agregar qualidade de vida à nossa vida, né? uhum. Porque. Aí, eu tenho uma coisa, Clenice, que eu acho que está se tornando cada vez mais importante nesse momento para mim, que é
e às vezes é porque a gente agora, eu não sei se a idade tem a ver com isso, mas eu dou muito menos importância para o que os outros acham de como eu sou, do que eu falo e coisas assim. Isso, na verdade, me abre um portão. E eu tenho cada vez mais tentado dizer para tantas pessoas quanto possível que a gente precisa lutar contra a invisibilidade que as pessoas colocam na gente por causa da idade. Coisas tão simples como você vai fazer uma compra online de uma bolsa, eles põem lá para você enfiar a sua idade e a idade só vai até 60, ou vai até menos que isso, porque alguém que estava programando esqueceu que existem pessoas acima dessa idade que usam bolsas, não é isso? E no dia a dia, como tudo também não está desenhado para se adaptar a gente, né? E se você colocar que não está adaptado para a gente enquanto pessoa com mais idade do que uma maioria, não sei se é uma maioria, né? Porque os baby boomers só são agora menores que os millennials, ou até o fato também de ser mulher. Porque daí você está em situações onde, na verdade, você está invisível para o mundo. E eu tenho tentado falar com as pessoas, olha, não tem que ser desse jeito. E às vezes é tão simples quanto, eu sei que você adota isso, eu sei que a Nenê adota isso, usar bijuteria que chama atenção, roupas que outras pessoas diriam que não é para sua idade. É, Não. exatamente, eu conheço seus anéis, eu conheço seus anéis. Então, o tempo inteiro você está mostrando para o outro assim, queira ou não, eu não sou invisível e você vai me enxergar, certo? Daí vai também aprender a respeitar. Então, desde do jeito que a gente se locomove, da maneira com que a gente se veste, até na hora até de fazer uma reclamação, de dar um feedback para as coisas, é importante eles entenderem isso. Eu posso ter mais idade do que um certo número de pessoas, mas eu não sou invisível e eu ainda participo. Eu participo pelo voto, pelo dia a dia, com o trabalho, porque a maioria dos baby boomers ainda trabalham. Então, para mim, tem sido quase agora uma missão de começar a conversar com todo mundo que eu posso sobre isso, porque cansa você no dia a dia se sentir invisível, porque alguém determinou alguma coisa relacionada à idade. E ainda tem mais, Charrapa, de falar, assim, a gente recebe patrulha, inclusive, das próprias mulheres. Uma coisa, assim, que eu não tenho problema na vida é com cabelo. Meu cabelo é muito bom. Gosto muito do meu cabelo. E eu pinto, entendeu? Eu passei anos, assim, com o cabelo vermelho, igual da Charrá. Quando eu pintei, eu falei, se é para pintar, agora vamos chegar chegando. Aí eu pensei, sei lá, acho que uns 20 anos de cabelo vermelho. E aí depois um dia eu mudei e estou aqui ainda assim. Então, eu já recebi de amigas minhas, não é porque o seu cabelo é bonito, tem que ficar desse tamanho. Você não tem mais idade para estar com esse cabelão. Olha Então, só. a gente tem ainda o que é que a gente tem idade para ter cabelo, para não ter cabelo. Eu gosto muito de brincar com o meu cabelo. Eu deixo crescer, Aham, às vezes eu corto curtíssimo. Então, se você pegar o meu Instagram, você vai ver que tem cabelo de tudo que é jeito. Pelo, corta, aham, daqui a pouco cresce de novo. E aí, assim, você escuta muito a patrulha até das próprias mulheres, porque você tá velha, você não uhum, pode ter cabelo. Não é porque, entendeu? E a gente tem que ter o cabelo que quiser, gente. Eu, hein? Para... Então é isso, tem que você é velha e tem que. Ah, não chama de velha, eu sou velha, com muito orgulho. aham. Então, porque assim, eu acho de verdade que a gente lutou, a humanidade lutou para a gente chegar aqui, né? Agora Uhum, você tem que esconder que você é velho, você não pode fazer isso que é velho, você não pode. Isso que a Charra falou da invisibilidade é terrível. Você está né? ridícula, você não pode dançar, todo mundo começa a filmar, se vai. Como assim, Uhum, gente? Como assim? é, Não pode dançar porque você é velho, você não pode fazer porque você é velho. E a gente tem que sair na rua do jeito que a gente quer, botar o decote, fazer o que você quiser, botar o brincão, botar o anelzinho delicado e sair por aí. Essa coisa da invisibilidade é muito séria e isso está em todos os campos. Está querendo nos tornar invisíveis, né? No trabalho. Então, quando 50 a mais, não quero mais. Exclusão, uhum, essa invisibilidade faz com que a gente vá sendo excluído cada de vez tudo. mais. Então, assim, se nós vamos viver, a gente tem que lutar por essa qualidade de vida. Eu acho Uhum, que realmente foi uma coisa assim. Um dia eu estava. E por que que eu escrevi esse termo adolescente da terceira idade? Porque tem questões também que a gente precisa acordar.
para as questões, né? Que é a questão da tecnologia. Nós ficamos muito dependentes de filhos e netos. Eu não tenho neto, tenho filho, né? Mas nós tendemos a ficar apoiados demais neles e resistindo para aprender as coisas que a gente precisa Uhum. para ter essa qualidade de vida que a gente precisa ter, essa visibilidade que a gente precisa ter. Então, a gente precisa ter autonomia, não só de levantar da cama, mas a autonomia de mexer com as coisas, entendeu? O meu filho tem 5 anos que saiu de casa. E aí, e agora, como é que você vai sobreviver sem mim? Eu falei, vou ter que dar um jeito. E aí, teve um dia aqui que era 9 horas da manhã, eu ia atender uma cliente nova. Quando eu liguei o computador, a imagem estava de cabeça para baixo. E eu liguei para ele, que claro, não atendeu, era uma segunda-feira bem cedo, ele não atendeu, e aí eu liguei para um amigo que não sabia como resolver, liguei para outro, e aí no desespero, a paciente 9 da por cima, falei, meu Deus, vou atrasar com a mulher. Aí peguei o YouTube lá e perguntei como virar a tela. E tinha um minuto, tinha um vídeo de 1 minuto, 2 minutos. Em 1 minuto, É. e em 1 minuto e 43 já tinha a solução. Ai, que maravilha. E aí eu aprendi a consultar o YouTube antes de ligar para ninguém. Olha só, eu falei, que tempo que eu perdi ligando para 3 pessoas. O YouTube tinha resposta em 1 minuto para mim. Então, isso é uma coisa que eu também gostaria de chamar a atenção aí, por que que eu me senti adolescente por isso? Porque o adolescente, ele resiste, ele não aceita nada, né? Ele acha que ele é o dono da verdade. E nós também tendemos a ser um pouco assim. Então, a gente também precisa fazer essa autocrítica. Eu acho que é muito importante que a gente também faça essa autocrítica, de a gente entender o que a gente precisa aprender para ser realmente independente. Como é que vocês viveram ou estão vivendo isso? É claro que eu não sei tudo não, tá, gente? Mas eu aprendi uma coisa, sabe? Eu não sei uma coisa, tem uma plataforma aí, que eu não vou dar nome, que eles não estão patrocinando a gente, mas que tem uns cursos bem baratinhos. Eu vou Né? Então, eu vou lá, compro aquele curso, faço, e aí eu resolvo o problema. São cursos baratos, tá, a internet está cheia. Você pode comprar curso de qualquer coisa. Eu quero aprender a fazer uma coisa, eu vou lá e faço. Outro dia eu queria aprender carrossel, fazer design para Instagram. Nunca tinha feito. Aí comprei o curso, fui lá, aprendi. Aí fiz uns 6 posts, depois eu decidi que eu não gosto de fazer isso. Falei, não tem jeito, vou pagar mesmo para alguém fazer. Mas eu já sei. Então, se eu precisar fazer um cartão, um convite, uma coisa, eu não preciso mais depender de ninguém para fazer para mim. Então, eu acho que é essa autocrítica que a gente também tem que ter, da gente se desafiar a aprender as coisas que a gente precisa aprender para ter essa qualidade. E vocês aí, como é que vocês estão passando aí com essa situação aí? Chamando neto, filho, como é que é? Conta aí já. Eu acho vai a assim, Marta primeiro. a minha É. vida, na minha vida eu sempre tive que correr atrás das informações e sempre corri muito bem. E até, inclusive, durante muito tempo, eu dei aula de informática para pessoas que não sabiam se virar. Por exemplo, um médico que não sabia se virar, eu ia lá e dava aula para ele do que ele precisava. Seja, por exemplo, antigamente usava o tipo de slide que se usava era o PowerPoint, então eu ensinava a utilizar. Ou não sabe diagramar, já diagramei para muita gente. É, e não é que eu entrei em algum lugar para aprender, eu fui lá, mexi e aprendi. Agora, aqui continua a mesma coisa, continuo mexendo nas coisas e aprendendo, seja o que for. Às vezes chega um equipamento novo aqui que vai utilizar e eu não conheço, então vamos ler, vamos aprender, sempre me virando. Eu não gosto de ficar dependendo de nada, não gosto. Tudo tem que funcionar, não é só o esquema de computador, mas às vezes a porta da casa não abre para tirar o carro porque travou alguma coisa. Ah, eu quero saber como abre. O que que eu tenho que tirar para abrir e para sair, né? O carro quebra, o que que eu tenho que fazer para tirar ele daqui e chegar numa oficina, sem ter que ficar dependendo de alguma outra coisa. Então, eu sempre gostei de me virar. E assim eu continuo até hoje, sempre me virando. Que precisar, eu me viro. Então, tá Ela vendo? se vira, ela resulta, o resultado vem. Então, você já é um É, adolescente, essa já não é rebelde sem causa, já é uma rebelde com causa. Vai e Ela, resolve. Clenice, se você soubesse o que nós dois já aprontamos nessa vida, eu e ela,
É mesmo? Conta Ixi, aí, era podcast para 4 horas. conta aí, conta aí. Nossa, olha, eu conheci a Marta, ela trabalhava numa escola de fotografia e eu estava fazendo um curso de fotografia lá. E a gente começou a falar, ela tem um lado empreendedor, eu tenho um lado bem empreendedor. Começamos a falar de viajar para a Bolívia para ir comprar malhas para revender, né, para o Ah, pessoal de faculdade e tudo. A gente mal se conhecia, né, Nenê? A gente começou a bater papo, passa um mês, estamos nós duas de mochila indo para a Bolívia. Foi uma aventura, assim, que você não faz ideia porque era um país ali muito diferente do da gente, né? Muito mais agreste no sentido de tudo que você precisa para sobreviver. E nós fomos lá e compramos as malhas e trouxemos para cá, e daí foi. Mil coisas nós fizemos juntas, já trabalhamos juntas várias vezes. Ah, é a personalidade, eu acho, do explorador, né? E você fez a pergunta de aprender quando vem tecnologia, tudo. Eu acho assim, eu adoro. A minha curiosidade é muito grande. Eu gosto muito de aprender, mas eu tenho que estar interessada no que eu vou aprender. Não é só porque eu preciso. Então, por exemplo, agora eu estou aprendendo a mexer num software para fazer modelagem 3D, para imprimir nas impressoras 3D. E eu estou adorando fazer isso. Agora, tem coisa que eu detesto fazer, aí eu apelo para o filho, ó, que é a minha filha, e se reclamar, eu dou uma de velhinha mesmo. Ai, não sei, é mais uma coisa para aprender. Eu não aguento mais ter que aprender, mas normalmente é uma coisa que eu detesto fazer anyway. Então ela vai e faz. Aí ela vai. Mas eu acho que o que mantém a gente saudável é justamente a curiosidade e o estar aprendendo constantemente, né? E aí isso também faz com que você desenvolva um pensamento crítico e não se deixe ser manipulado pelos outros, pela sociedade e, não, e por muitas outras situações que aparecem na sua vida. Então, é importante manter o pensamento crítico e aprendendo o tempo inteiro e deixando a informação entrar, e não só filtrando o que você quer ou não quer ouvir, porque hoje em dia, infelizmente, a gente está sendo treinado a fazer isso, né? Você entra em qualquer mídia social e o que você não gosta, você bloqueia, o que você gosta, você deixa. Aí, no fim, você não sabe mais nem como ter uma conversa difícil com outra pessoa, porque tudo que você está filtrando pensa que nem você. isso é outra questão da tecnologia, que é o pensamento único, né? Que cada um na sua bolha, né? Uhum, Vamos exato. saber, cada um na sua bolha. Então, eu estava falando um pouco antes de vocês entrarem aqui com um amigo meu, que eu estava convidando ele para vir conversar com a gente, que é um fotógrafo interessante. Ele falou que não podia, que ele estava na galeria hoje, que hoje era o dia dele da galeria, ele mora em Minas. E aí, ele falando isso, que a gente não tem mais uma conversa inteligente. É. Porque as conversas inteligentes eram com pessoas de pensamentos diversos, onde a gente Yeah. discutia pontos de vista diferentes. Aí hoje está cada um na sua bolha. Então, Uhum. as pessoas não chegam assim e falam, cara, eu só estou recebendo foto de gatinho, deixa eu pesquisar aqui cachorro para mudar, mudar, ver se vem algum outro tema. Você não vê as pessoas fazendo isso. Elas ficam naquela bolha, aquilo passa a ser a É. única verdade, isso em todos os temas, é impressionante. E isso E é, aí você olha o número de pessoas deprimidas, o sim, número de suicídios. Aqui sim, nos Estados Unidos, por exemplo, 1 em cada 5 americanos se sente extremamente só, sim. porque não consegue nem fazer mais amigo, porque não sabe mais perguntar, não Não, sabe mais se interessar pelo outro, né? Vive o dia inteiro ele e um monte de ficção. sim, Então, está causando todos os tipos de problema. Quer ver uma coisa que eu acho super interessante? Eu estava lendo uma estatística hoje sobre os Gen Zers, né, a geração Z. Eu não sei se é assim que fala aí. sim, Você está falando da falta de talento, e é verdade. Eles não estão indo para a faculdade, não estão se formando, eles não estão mais interessados na área de tecnologia, né? E você vai falar, como assim, né? Ele é uma geração nativa, nasceu com o sim, iPad na mão, né? Como assim não está se interessado? Não, você sabe por quê? A coisa número um que o Gen Z hoje busca é estabilidade. A sim, geração deles quer estabilidade. Então, é a geração que mais vai atrás de emprego de governo, sim. para ter estabilidade. Então, Né? E está causando todos os tipos de problemas. Mas famosos, o que é isso? Oi? os famosos concurseiros. Pois é, porque aí que está, eles são nativos da era digital, a parte de interação e de lidar com emoções nunca foi treinada, Sim, né? Gente exatamente. aqui da nossa cidade, como a gente
não tinha história, se alguém te batesse, a mãe não ia bater, ela ia falar, se você apanhar de novo, você apanha quando chegar aqui, você tinha que se virar, né? Então, Exatamente. fez com que a gente tenha uma outra maneira de ver a vida. É, porque talvez a gente, isso é uma questão, né? Eu estava pensando por que isso? Eles não querem cargos de liderança, Não? o trabalho não é a coisa mais importante para eles, né? E eu fiquei pensando sobre isso. Por que que quais os estudos no futuro vão mostrar? O que que será? Será que eles foram os primeiros a entrar em contato com a tecnologia, né? Então, ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa aqui, ela dizendo assim que assim, as pessoas ficam nos aplicativos de relacionamento, por exemplo, e quando elas se encontram tete a tete, elas não têm o que falar. Uhum, Elas não sabem mais falar, exatamente. elas não sabem mais interagir, né? É, Então, essa situação é muito complicada, né? E, assim, eu estive aí nos Estados Unidos, no ano passado, fiquei 3 meses aí, né? Você sabe, eu estava com você, inclusive, e o que eu vi, assim, para mim, na minha visão, Estados Unidos, o que define Estados Unidos se chama solidão. e é mesmo. Solidão. Extremamente difícil você fazer um amigo. Eu falei, E é gente, verdade, as pessoas não sabem conversar. pois é, aí Muita assim, gente. não sabem, porque não sa é assim, é muito engessado. Tudo é muito engessado, tudo é muito certinho, tudo tem que ser assim, tem que ser assado. Mas vamos voltar para o nosso papo aqui, que eu acho mais interessante, que vocês falaram de duas mulheres empreendedoras que saíram do Brasil, foram comprar malha na Bolívia. E como é que seria esse empreendedorismo agora na terceira idade? Vocês pararam de ser empreendedoras, quer dizer, a Martinha a gente já viu que está empreendendo aí na nova faculdade, está empreendendo aí no novo curso. E você já está empreendendo aí no novo país, no novo estado, né, que você estava indo lutar e saiu de uma cidade linda, foi para um lugar bonito também, que é uma gracinha. Mas Sim, é muito lindo. como é que é esse desafio de estar empreendendo na adolescência da terceira idade? Como é que é isso? Ah, Esse desafio sério que aí. eu nem penso na idade como um fator. Eu acho assim, eu sou uma pessoa empreendedora. Eu sem negócio, eu acho que eu não existo. Eu curto trabalhar, eu curto criar, né? Para mim é importante a independência de ser dona do meu nariz. Eu nunca eu tive um emprego na vida inteira. Eu Oh, não me dou bem com ter patrões e nada disso. Então, é assim, é uma nova fase. O que dá medo, Clenice, é que toda vez que eu olho para frente, a porta final está mais perto, né? Então, não dá para pensar em alguma coisa que vai demorar 10 anos para dar fruto, uma empresa que vai demorar 10, 15 anos para crescer. Eu tive que mudar o meu padrão de pensamento para como eu posso ter a coisa estruturada de uma maneira correta, rápido e que dê frutos rápidos, porque eu tenho menos tempo agora do que eu tinha antes. Mas o fator assim, porque eu tenho X idade, eu devo ou não empreender? Não. Está cheio de gente começando. Aliás, há 5 anos atrás, o pessoal de 55 para mais era a turma que mais abria empresa nos Estados Unidos, hum, né? Então, o dono do KFC começou com 67, né, se eu não me engano. sim. Então, isso não é um empecilho, mas você tem que pensar na estrutura que você quer criar e quanto tempo isso vai levar, porque agora o tempo ele passa a ser uma coisa que está sempre na tua frente, né? Cada dia que você olha, você fala, a porta está um pouquinho mais perto, então você tem que levar isso em consideração. Isso, inclusive, pô, é uma das características da adolescência, a urgência. Uhum. E nós também temos essa mesma urgência exatamente por isso, porque a gente já percebeu que passou de 50, agora está mais para lá do que para cá, né? Então, e isso é uma das coisas que gera também conflito nas nossas famílias, porque a gente não tem paciência para nada. Já perceberam isso? Nós somos pessoas extremamente impacientes. Eu nunca tive, então não sei. E Paciência, eu não nasci com ela, então eu não sei. Martinha, como é que é esse seu nível de urgência aí? Como é que está isso aí? Olha, é assim, eu estou fazendo faculdade, mas já comecei a fazer pós do assunto. Não Ah, precisa é? terminar a faculdade, já vou fazendo a pós. Eu estava já Já imaginando. estou arrumando todo o esquema para entrar nessa nova vida, nessa nova carreira, já antes mesmo de terminar essa faculdade. Olha, Então, assim, também eu tenho esse senso de urgência, porque o tempo não é mais o mesmo, né? Ele sim. vai
vai diminuindo, mas não significa que eu não vou querer ir por esse caminho e achar algum modo também de viabilizar mais rápido essas necessidades que tem. E olha só Então, que sacada, fazendo a faculdade e após junto. é, Cozinho, E aí, você pode contar que carreira nova é essa que você está pensando aí, o que que é? Pode antecipar para a gente. agora eu estou estudando psicologia. Olha aí que maravilha, minha colega, psicologia. Agora eu estou estudando psicologia. Olha que coisa E boa. aí a parte que muito me agrada é a parte de ah, neuropsicologia e Uhum. criminologia. Olha aí, ui, olha só. É, É, psicologia e criminologia. Então, você já está fazendo a pós em criminologia. já, Então, já saí na frente. você vê, olha só. ela já tem outras faculdades, pode fazer qualquer pós, então já vai sair graduada e pós-graduada. Pois é. Exatamente. É isso aí, entendeu? Então, é esse caráter de urgência que também nos linka com essa coisa, né? Porque a gente tem pressa, a gente quer as coisas aqui e agora, e a gente perturba bastante quem está por perto. Quem está por perto que lute, porque Problema deles, né? a gente quer as coisas da hora, né? Então, olha só que coisa interessante, né? Você já vai sair da graduação pós-graduada, pronta, com estágio, com isso, com aquilo. Eu fiz a mesma coisa, Martinha, quando eu fui para fazer psicologia. Eu tinha feito comunicação social, depois eu fiz relações públicas. Eu não tinha a mínima ideia, porque eu queria ser jornalista. Aí pintou a história de relações públicas, eu fiz. Depois eu não me arrependi, fiquei chateada, porque eu não fiz jornalismo para fazer relações públicas. Não voltei para a faculdade para fazer jornalismo como eu pretendia. E fiquei com essa história sem saber o que fazer com isso durante muito tempo. Aí fui fazer psicologia. Na faculdade de psicologia, eu já entendi que tinha um grupo de gente como eu perdida na vida, que precisava de orientação vocacional. Então, eu pedi para a faculdade, a professora que era de orientação vocacional, criar um estágio supervisionado para fazer orientação de carreira, reorientação de carreira para adultos. Falei, assim como eu estou perdida, essa galera tinha um monte. Assim, a turma era grande, tinha assim, um terço era gente da minha idade. E aí a professora, mas por que? Eu digo, quer dizer que você vai inventar um novo sujeito de orientação? Eu não estou inventando, não, ele está aqui na tua frente, ó, você que não está vendo. E aí eu já fiz ali uma pesquisa e um trabalho focado em reorientação vocacional para adultos. E a primeira pessoa que eu atendi era mais velha que eu. Foi muito interessante. Eu falei, tá vendo ali, ó? E foi interessante que 8 psicólogos, oito estudantes se interessaram por esse estágio. E no dia que a gente abriu as vagas no SPA da faculdade, lotou na hora. Todo mundo veio, todo mundo tinha paciente para atender de gente assim, perdida na vida. E aí eu fiquei com essa coisa da relações públicas por muitos anos, sem saber o que é que eu tinha, por que é que eu fiz isso, né? Mas parece que tem umas coisas que o nosso subconsciente sabe que a gente não sabe, e a gente faz e não sabe o que que fez. Então, hoje é super útil a relações públicas que eu fiz, porque eu atendo empresários, comunicação empresarial, ou seja, a minha especialização, que eu passei anos para dizer, nossa, mas olha só, faz todo sentido. Por que que eu faço isso com tanta facilidade? Porque eu tenho conhecimento, eu estou atravessada, a gente é atravessado por todos os nossos conhecimentos, né? Eu tenho conhecimento disso. Então eu via rápido, nossa, consegue se comunicar, não sabe se comunicar, não sabe passar informação para o funcionário, por isso que sabe dar tudo errado, entendeu? Então eu comecei, eu consigo ver as coisas com muita facilidade, né? Eu tenho a formação, eu tenho a experiência, juntei tudo. Então eu fiz mais ou menos a mesma coisa que você, né? Aí depois eu fui fazer especialização, fui fazer em álcool e drogas, que parecia que não tinha nada a ver com o campo de trabalho que eu atuava, mas cheguei lá no IPUB e fui fazer reorientação de carreira para usuário de álcool e drogas. Gente que foi atravessado pela droga, estava fazendo medicina, não ia ter condição de acabar, então vou fazer marketing, vamos descobrir um novo interesse, entendeu? Ou seja, todos os conhecimentos que a gente tem, a gente acaba agregando tudo, né? E olha que interessante, porque você já vai sair pronta, pronta que aparece novo, é um novo empreendimento. É um novo empreendimento, né? Interessante, muito bom. Você vai gostar. Psicologia é muito boa. Eu me achei. Eu, pelo Eu, menos, eu acho assim que
esses jovens que nós somos hoje são pessoas que sempre foram livres, que ousaram a vida toda. E quando a gente perde o direito de ser, assim, se a gente entrega esse direito de ser diferente, a gente acaba perdendo a liberdade. Por Sim. isso que a gente aceita ser diferente e quer ser diferente porque quer a liberdade, não quer deixar de ser livre. Mas Nossa, arrepiou agora, hein? Estou até arrepiada, né? é, Nossa, mas é verdade, as mais do que livres, isso. uau, Mais do que isso, a gente paga o preço, porque não é barato, né, dona Martinha? com Não. certeza. Não é barato, não é nem um pouco barato, é caro, a gente paga caro, mas é o preço da liberdade, né? É o preço Uhum, da liberdade. Então, assim, eu acho que assim, o podcast ele tem que ter essa função de deixar um legado para quem vai ver, né? Olha que legado que a gente está deixando aqui, da nossa geração. Essa geração que paga o preço para continuar sendo livre, para passar esse legado para nossos filhos, né? Da uhum. liberdade. E de continuar brigando por aquilo que a gente quer, até o último minuto, né? A minha mãe É, ela tem 93 anos, ela é super antenada, está sempre com a internet na mão, pesquisadora. Aí, assim, se eu estou aqui, eu quero tudo. é, Eu exatamente. Eu acho isso muito legal. Então, outra coisa, assim, a gente falou bastante aí das dores e delícias, da invisibilidade, a gente tem que se tornar cada vez mais visível e não como aquela velhinha que está atrapalhando, porque é uma coisa, gente, que vocês não podem imaginar. É assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de viver na vida, entendeu? Eu não tenho problema de pegar um ônibus, de pegar uma van, eu entro até para ver, né? E aí, assim, um dia desse, agora não, mas antes da pandemia, eu trabalhei uma época num lugar aqui que eu pegava o BRT aqui e ia para lá de BRT. Vocês não fazem ideia o quanto que eles xingam as pessoas que estão no ônibus, as pessoas mais velhas que estão no ônibus 7 horas da noite. Eles acham que as pessoas não estão trabalhando. É, Tá em casa, o que está fazendo aqui, tomando o lugar da gente que trabalhou o dia inteiro, está cansado. Porque aqui no Brasil tem o espaço dos velhinhos, né? As cadeiras amarelas para os velhos, e eles ficam irados de ter que uhum. levantar e dar a cadeira para a pessoa, porque ele está trabalhando e aquela pessoa não. Na cabeça dele, aquela pessoa não devia, ou acha que não está trabalhando, ou que devia estar em casa. Mas a pessoa está trabalhando, está vindo do trabalho, está vindo talvez da casa de um filho que foi dar uma ajuda, né? Senhoras que foi tomar conta de neto, né? Várias formas de trabalho, né? E isso é muito sério, essa coisa dessa rejeição às pessoas mais velhas, entendeu? De Mas você sabe, Clarice, eu acho ocupar o assim, espaço público, né? Quer dizer, a gente não, né, se bobear, perde o direito de ocupar o espaço público. você Isso é sabe sério. que aí né, vem de novo o problema do invisível, porque tudo que está longe da sua visão, você não cria uma conexão emocional. Tá? Sim, Então, por exemplo, estava tendo uma discussão outro dia se deveria existir zoológicos ou não. O perigo de não existir zoológico é que eu não vou ter mais contato com ursos polares e aí eu não vou me importar se eles estão sendo extintos ou não. Quando é sim, com a gente, se você vai assistir televisão, quantas atrizes você vê da nossa idade? Como que elas são, e quando existem, elas são feitas como uma coisa cômica ou como o dia a dia normal de uma mulher de 60 anos, 70 anos, alguma coisa assim. Então, na verdade, ver a caricatura, não é? Da velha com aquele negócio de dormir, com ainda bob na cabeça, esse tipo de coisa, em vez de mostrar a mulher de hoje com essa idade, o que ela está fazendo. Você vê as atrizes sofrendo para conseguirem ter trabalho, porque envelheceram e não estão mais magníficas de uma maneira sexual, que alguns entendem que é sexual. Então, a sociedade acaba não vendo mais o velho, se ele não vê mais essa pessoa mais idosa, para de respeitar. E é quando exatamente. isso acontece. É esse Né? E, tempo. infelizmente, a gente está começando a seguir a tradição dos Estados Unidos de separar as gerações, né? De se viverem isoladas, quando uma das grandes vantagens que a gente sempre teve é ter multigerações dentro de uma mesma casa. Eu acho Né? isso que você está Essas pessoas trazendo aí. vivem juntos, 2, 3 gerações. Agora já está também adotando a maneira daqui, que vai isolar ainda mais. Ah, ficou difícil, a memória não anda do sujeito, de vez em quando faz xixi na cama, enfia numa instituição e pronto. Né? Exatamente. Vamos deixar para lá para a gente não ter que ver e não ter que lidar com isso. Exata, Ah, e
e a coisa a Marta falou, ela sempre pensou em se preparar, e isso está certo. Eu não fiz do mesmo jeito, mas está certo também. Se prepara para você poder viver esses anos não dependendo de outros, Sim. tá? Com o conforto que você quer ter, aonde você quer ter, tá? Seja independente de uma maneira geográfica, de uma maneira financeira, né? E de uma maneira até onde você possa controlar de saúde. Se prepara mesmo com o que você tem. Não importa que você não conseguiu juntar muito, e a sua vida foi diferente de outros. Não importa, começa agora e vai estruturando, porque quando chegar essa hora, tá, você vai ter o seu final da maneira que você determinou e não do final que os outros vão determinar para você. Eu gosto, inclusive, Charrai, aproveitando esse tema aqui, eu tenho uma coisa que é bem importante que você está falando aí, dessa independência financeira também. Mas tem uma coisa muito mais séria do que isso. Tem muita gente que tem independência financeira, mas ela não vai ter a garantia de que quando ela ficar mais velha, sem que ela não tenha mais autonomia, que ela vai ser bem tratada, apesar de todos os recursos que ela tenha. Isso não é uma garantia. Inclusive, Sim. existem serviços para garantir isso, né? Que é um testamento de vontades, onde Aham. você pode, agora, enquanto está aí com a sua mente, fazer um testamento de vontade. Qual é a música que eu quero ouvir quando eu tiver sem condições de escolher? Onde que eu quero ficar? Que forma que eu quero ficar? Onde que eu quero viver? Eu acho que até aproveitar essa oportunidade aqui para a gente começar a divulgar essa ideia, porque eu já vi muita gente em péssima situação, sendo maltratado mesmo, maltratado, porque os herdeiros não queriam gastar o dinheiro que a pessoa tinha Você tá. Uhum. para cuidar dela, né? Eu vi aqui dentro desse próprio condomínio, né? Gente que precisou ser internada e que internaram essa pessoa até precisava realmente ir para uma instituição porque estava cega e não era uma pessoa de gênio difícil, mas os filhos colocaram na instituição por um terço do valor do rendimento que ele tinha mensal, entendeu? Uhum. Um terço. Então, quando poderia estar num lugar muito melhor, né? Então, isso são coisas também que precisa ser chamada a atenção. Mas a coisa que eu prego aqui, eu falo é que sou bastante ativa no LinkedIn e falo muito, essa coisa, assim, a gente está vivendo um momento que é a primeira vez na história onde quatro gerações estão juntas, né? Uhum. Esse ano eu tirei uma foto da minha mãe, lá no aniversário dela de 93 anos, então ela estava na mesma, ela estava sentada, meu irmão do lado, a filha dele e a neta dele. Então tinha quatro gerações ali, na mesma mesa. Isso é a primeira vez, né? Olha só. Então, por outro lado, a gente também tem que entender que é um aprendizado, né? Porque a adolescência, a infância também não existia, né? Há alguns anos atrás, há uns séculos atrás aí. Eram pequenos adultos convivendo tudo junto ali, sem nenhuma separação, né? Então, era aquilo tudo no mesmo ambiente. As crianças usavam as mesmas roupas dos adultos, eles interagiam, eles não tinham nenhuma separação do que criança podia ver, do que criança não podia ver. Isso foi socialmente construído, né? Uhum. E depois veio a adolescência, e agora nós estamos vivendo essa nova idade aí que não tem nome ainda, né? Estão tentando dar um nome, né? Estão tentando dar um nome para essa nova idade que nós estamos vivendo agora, que é essa idade de que a gente está aqui ativo, pronto para viver. E o que eu acho é que tem que ser essa interação. Por que mandar uma pessoa, eu questionei isso inclusive no texto, por que que o dono de uma empresa que tem 80 anos, todo mundo acha bacana, nossa, que legal, o cara está aí, ó, com 80, com não sei quantos anos, trabalhando. E por que que o funcionário dele de 50 tem que ser mandado embora? Por que que aí tem os dois lados, a empresa que não quer investir para atualizar os profissionais nas novas tecnologias e muitas vezes o profissional que também não busca se atualizar. Então, essa questão tem que ser discutida dos dois lados. Por que que a empresa manda o funcionário pronto embora e contrata um inexperiente? E se juntasse os dois, Yeah. né? Como é que Uhum. seria? Então, eu acho que a perfeição vai acontecer quando tudo isso amadurecer e as pessoas possam unir esses saberes, né?
do mais jovem com o mais velho, né? Porque o que é que acontece? Eu estava na faculdade de comunicação quando eles trouxeram de São Paulo o primeiro videotexto do Brasil. Vocês sabem o que é um Uhum. videotexto? Aham. Então, era o prenúncio do computador, né? E aí veio o engenheiro da IBM de São Paulo para apresentar lá na faculdade, era Alonso, o primeiro videotexto do Brasil. E aí eles diziam que tudo isso que está acontecendo aqui agora ia acontecer. E eu achava que eu não ia viver para ver, né? É. Viver para ver. E aí eu estou aqui ó, usufruindo. Mas nós somos analógicos, né? E os nossos filhos são digitais, já nasceram na era digital. Então, eles aprenderam com as pontas dos dedos. Você pode ver que quando você pergunta para o filho, vê isso aqui, deixa eu ver, ele tem que pegar, né? Tem que pegar. Eu levei uma eternidade para entender isso, eu ficar virada. Você não tem que, você tem que me ensinar. Mãe, eu não sei. Eu tenho É. que ver. Eu tenho Aham. que ver. Aí eu, depois, com o tempo, eu falei, ah, tá, ele tem que ver com a ponta dos dedos, porque eles treinaram os neurônios nas pontinhas dos Uhum. dedos, no videogame, no joguinho. Nós não tivemos esse tipo de brincadeira. Então, É. eles têm um certo olhar aqui na ponta dos dedos, que eles têm que tatear para descobrir, né? A Marta já foi mais esperta, ela já faz esse tateado, né? Porque ela se inseriu na tecnologia, né? Dando aula aí, então ela vai intuitivamente. Aí meu filho fala, mas é intuitivo, mãe. Tá, meu filho, me conta o que é isso. E pronto, Eu né? acho que também a cabeça cheia de sonho, né? Porque eu acho que é o sonho que leva a gente para frente, a Uhum. curiosidade, Sim, ter as imaginações é que leva a gente para frente. E o que eu vejo é que muitas pessoas hoje, elas não sonham com algo para ir para frente, elas querem pronto, elas querem sonhar o sonho do outro, não tem como. É o que a Shahar falou, ela precisa ter uma afinidade com aquilo que ela quer aprender. Então, se você tiver uma razão de ir, aí fica fácil você arquitetar como se vai fazer para chegar lá. Senão, não consegue. É porque verdade. esse é o desafio, né? Porque assim, tá todo mundo mostrando o seu sucesso na internet, mas ninguém está mostrando a jornada. Nossa, né? O dia a dia. E O aí dia a dia. as pessoas só veem o resultado. Elas não veem quanto que ficou rico da noite para o dia, que tem 15 anos que a pessoa está vendo. Está fazendo Uhum. aquilo, né? Uma vez eu fui, tinha uma headline lá de uma palestra, faturou 100 mil em 5 dias. E aí, quando terminou a palestra, eu falei, 5 anos. Só Uhum. que se colocar 5 anos, ninguém vai assistir a palestra. Ninguém quer saber. Como É. é que o fulaninho faturou 100 mil em 5 dias? Aí lá na palestra ele contou que ele fez o curso disso, o curso daquilo, que ele fez curso não sei aonde, que nananã, nananã, nananã. Ou seja, estava batendo cabeça há 5 anos. Aí, em 5 dias, ele fez lá um negócio que deu certo e faturou. Só que não foram 5 dias, né? Só que as pessoas se iludem bastante com isso, né? Se iludem É. bastante com isso. Não querem conhecer, não quer conhecer a jornada, quer realmente ver o resultado final e achar que vai bater o dedo e vai acontecer. E não vai, né? E isso tem causado muito prejuízo para os mais jovens, que não querem percorrer esse caminho, né? E assim não vai. Você com as suas 4 graduações provavelmente vai conseguir eliminar várias matérias, né? Vai fazer mais rápido o seu curso de psicologia, né? Sim, Eu também tive, né? Eu consegui eliminar 9 matérias. Eu fiz em 4 anos, entendeu? Porque eu já tinha feito comunicação e tinha muita coisa que a gente pôde eliminar, né? Uhum. Mas são 4 anos, são 4 anos, entendeu? Mas aí as pessoas querem fazer um curso de um final de semana e vira terapeuta no dia seguinte, entendeu? Tá cheio. eu Mas vejo que os jovens querem entrar na faculdade. A psicologia ainda tem que ser presencial, mas eles preferem assim, você escuta, ah, aquela lá é EAD, aquela é legal, eu vou entrar porque é EAD. E é, eles acham que se não ler, se não estudar, vão fazer um percurso, e não vão, né? É essa a diferença. Tem que gostar de ler, seja o que você for fazer. é, Shahar lê bastante.
Então, eu sei que Uhum. ela lê bastante mesmo. Então, assim, tem que ler, tem que conhecer o que os outros já percorreram, como percorreram, o que que deu, o que que não deu, fazer a sua observação crítica, senão não sai do lugar. E os jovens não, eles querem entrar na faculdade. Se vai sair com que qualidade, não tem muita importância, não. Mas você É, sabe, né, dona Martinha, que na hora da vamos ver, né? tem que saber, né? Tem que ver. Então, assim, uma das coisas que me dá uma certa esperança de mudança é você ver essa história com esse furor que aconteceu com o chat GPT, né? As empresas achando que podiam mandar as pessoas embora, que o chat GPT já ia resolver tudo. Você olha para um texto hoje e já vê claramente que É. aquele que foi escrito é aquele texto pasteurizado, entendeu? Uhum. Tudo igual para qualquer coisa. E assim, o GPT pode até ajudar bastante, mas você tem que saber pedir. E como as pessoas não sabem pedir, elas têm sempre mais do mesmo, né? E assim, eu até entrevistei um menino aqui, ele falou assim, não devia nem ser chamado inteligência, porque não é inteligência. Não é, né? Não é inteligência, não consegue aprender. Não consegue É. aprender. Você tem que é um banco de dados, né? É um Uhum. banco de dados. E para pedir alguma coisa lá, você tem que ser muito específico. E se a pessoa não sabe escrever, não sabe expressar, ela vai ter muito problema, entendeu? Vai ter muito, muito problema mesmo. Então, assim, Como é que você se comunica, né? Se é, você não sabe se expressar e se você não lê para é angariar conhecimento diferente. para entender, aí está lá aquela mesma palavra, eu falo assim, poxa, não consegue nem botar um sinônimo. É. Entendeu? Então, e aí o que dá esperança é que vai precisar, essa galerinha aí vai precisar ler, aprender a voltar a ler para conseguir dominar as tecnologias também. Então, dizem que duas carreiras que vão mais crescer vão ser as carreiras ligadas à linguagem, português, no caso do Brasil, linguística, linguagem, todas as linguagens, né? Principalmente a linguagem escrita, falada, para que as pessoas saibam manipular as tecnologias, porque elas acham que é assim, mas não é, né? Então, assim, eu não fiquei assustada, o pessoal, GPT, cara, criar milhões de outras novas necessidades. A gente não precisa se assustar com isso, porque vai criar milhões de outras necessidades. E quem vai estar lidando melhor com o chat GPT no momento são os mais cultos, ou seja, nós outros aqui, que É, é. tem o hábito de ler. Muito bem. Então, assim, a outra coisa também importante é a qualidade da psicóloga que teremos, né? Uma psicóloga que tem É, uma experiência, né? Experiência de vida como professora, experiência das graduações e mais essas aí, né? Quer dizer, já tem três ou quatro e está agregando mais duas já saindo pós-graduada. Então, é muito diferente. É muito diferente da pessoa que vai fazer a faculdade EAD, né? Uhum. É verdade. É muito diferente. Eu, quando fiz a minha especialização, foi 3.000 horas oficiais. Fora umas 3.000 a mais extraoficial, que é participação em pesquisa, trabalho de grupo, trabalho em oficina que não era obrigatório, era eletivo, mas a gente corre atrás porque a gente quer aprender, né? Então, assim, no barato deu umas 6.000 horas. Aí a pessoa acha que fazendo a aulinha ali EAD sem interação, que ela vai conseguir fazer alguma coisa, e não vai. Mas vamos lá, gente. Então, o que é que aproveitar aqui a nossa professora aqui, a Martinha, para você dar 3 dicas aí para os adolescentes da terceira idade. O que é que você aconselha essa galera aí para viver bem? Você já até falou, mas vamos deixar isso mais assim, arrumadinho aqui agora, para a gente eu finalizar acho a assim, conversa. primeira coisa, você tem que lembrar que você é responsável pela sua vida. E é você que faz o seu caminho. Então, faça como você quiser. Tenha responsabilidade pelas suas próprias coisas. Isso eu acho que é uma coisa importante. E para que dê certo, pense também naquilo que você come, como você se exercita e sonhe. Sonhe bastante, porque o sonho é que leva a gente para frente. Eu acho que essas são as dicas. Muito bem, Cuidar do corpo, cuidar da mente, né? E pensar o que que você quer. E não pensar como antigamente, que chega numa idade,
alguém da minha família vai me carregar, o filho, sei lá eu quem, o sobrinho. Não, é você que tem que ir para frente, a vida é sua. E temos essa chance, então faça o seu melhor para você. Muito bem, perfeito. E você, Charra, quais são as suas 3 dicas aí para os adolescentes da terceira idade? O que é que eles têm que Eu fazer? acho, primeiro, é não deixar que um número abstrato determine o que você pode e não pode fazer. É você quem determina, como a Marta falou, pega todo o poder que você tem e usa a cada dia, tá? E quebra as barreiras que foram impostas artificialmente, tá? Nunca ninguém viveu como a gente vive hoje, certo? Então a gente não tem que seguir nenhum padrão. Nós vivemos numa sociedade diferente, em momentos diferentes, até momentos que vêm um atrás do outro, não dá nem para processar tudo direito, cada dia acontece uma coisa diferente. Então, o que falaram para você lá atrás não precisa ser a verdade de hoje, tá? Toma esse poder que você tem dentro de você e vive a cada minuto, sabe, literalmente como se fosse o último, porque ninguém sabe quantos minutos nós ainda temos. Então, aproveita as coisas. Se você tiver vontade de ser criança, sair dançando na rua, o que importa o que o outro vai pensar? Não é? Você é dona de você mesmo, ninguém mais. Não para de se exercitar, não para de ter interesse e de aprender. Tem uma estatística que diz que a maioria das pessoas que se aposenta e entra na situação de não fazer mais nada, né? Só assistir televisão, cortar cupom, esse tipo de coisa, a expectativa delas de vida depois disso é só de 10 anos. Enquanto que as pessoas que buscam o lugar feliz, e o lugar feliz pode ser uma praia, pode ser a sua varanda, pode ser caminhar na rua sem precisar pegar nenhum carro nem nada, a expectativa de pessoas que vão para o seu lugar feliz aumenta em 22 anos. Então, quem é para dizer quantos anos você vai viver, ninguém aqui sabe, mas é importante que a cada dia você esteja querendo exercitar o melhor de você. Viva com um propósito, veja qual é o seu propósito. Agora é a reta final mesmo, né? Então, se você nunca pensou nisso, por que eu estou aqui? Qual é a minha missão aqui? E mais que tudo, o que eu vou deixar aqui? Não importa onde você mora, quanto você ganha, nada disso. Você sempre pode impactar a vida de quem está ao seu lado. Então, exercite isso todo dia, porque daí vai valer a pena ter vivido essa vida. Muito bem, perfeito. Olha, exatamente. Então, para complementar aí o que as duas falaram, eu diria a mesma coisa, assim, pegar uma palavra da Marta, autorresponsabilidade, porque, é assim, ficar esperando que alguém vá parar a vida para cuidar de você é muito triste. Você pode até Uhum. ter quem esteja disposto a fazer isso, mas eu acho que é sobrecarregar demais uma pessoa, né? Se a gente pega a nossa vida e deixa na mão total do outro. A outra coisa é da palavra da Chará, não deixa de aprender, continua aprendendo sempre. E assim, eu mesma posso testemunhar isso, coisas que eu achava muito difícil. Quando a gente faz, a gente vê que, ai, como é fácil, como foi fácil. A gente pode fazer qualquer coisa que a gente se determine, qualquer coisa que a gente se determine a aprender, a gente pode aprender. Então, eu acho que é isso aí. Eu quero demais agradecer aqui a Chará por ter mais uma vez vindo aqui prestigiar o meu podcast, enfeitar Obrigada a você. aqui. Nossa, muito feliz mesmo. A Marta aqui, que eu estou feliz aqui de saber que tem mais uma colega aí altamente qualificada no mercado, porque tem muita gente, Tá o vendo? mercado precisa de gente assim qualificada, de gente que tem coragem de estudar e aprofundar as coisas. Então, Marta, muito obrigada por ter vindo. Charrá, foi um grande prazer estar com vocês. Então, para você que vai assistir esse podcast, se você achou que esse conteúdo foi importante, tem pelo menos uma dica boa para você, curte, compartilha bastante, porque se não curtir, não compartilhar, o YouTube não acha que é um conteúdo relevante e a gente precisa espalhar essa notícia. Não é isso, gente? Verdade. É isso mesmo. Compartilha. Isso aí.